A gente está falando sobre essa série, né, da nossa visão ou destino, aonde a gente precisa chegar, né? E para relembrar a nossa visão é empenhar todo o nosso coração, não somente o coração, mas a nossa alma, a nossa força, né? Hoje o dia amanheceu chuvoso, a gente precisa vencer, né? Ter força, colocar nosso empenho, nossa energia, nossa força a amar o Senhor e não deixar a preguiça nos dominar. Esse é o ensinamento de Jesus para nós, né? Colocar nosso coração, a nossa alma, a nossa força, a nossa maneira de pensar, que às vezes a gente acha que sabe tudo, que temos a verdade. A nossa verdade tem que bater com a verdade de Deus, se você ama a Deus, né? Porque muitas vezes nós achamos que estamos certos, achamos que temos a verdade, mas não temos. É importante a gente ter essa humildade e checar em Deus, que é a verdade absoluta. Então, a gente precisa empenhar nosso coração, nossa alma, nossa força, nosso entendimento a amar a Deus. Esse é o propósito, esse é o ponto. Amar a Deus, amar a Deus. E hoje eu quero falar sobre a segunda parte, né, que é, uma vez que a gente ama a Deus, a gente transborda esse amor ao próximo, em empatia, em acolhimento. Hoje eu quero falar especificamente a isso, né? Então, você pode abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 12. Você pode tirar, Bia, e ajudar lá sua mãe nas crianças. Você tem sido uma bênção, ajudando aí na obra do Senhor, no reino do Senhor aqui na terra. Marcos, capítulo 12. A gente estava lendo sobre esse texto semana passada. É muito importante o que a gente tem abordado. Por quê? Porque é o primeiro mandamento, Jesus está falando. Essa foi a pergunta daquele escriba. Jesus, qual que é o primeiro mandamento? Ou seja, o que é mais importante? Por onde eu devo começar? E a resposta de Jesus foi o que a gente acabou de ler na nossa visão como igreja, que é amar o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, com toda a sua força. Este é o primeiro mandamento. Só que o interessante é que Jesus, ele não parou aí na resposta. Ele continua dizendo assim no versículo 31. E o segundo é semelhante a este. Então, peraí, vamos entender uma coisa. O escriba chega para Jesus e pergunta qual que é o primeiro de todos os mandamentos. Havia uma lista de mandamentos para serem cumpridos, que Deus determinou para o povo de Israel. Aquele escriba, conhecedor da lei, queria questionar Jesus. Ele chega e fala, qual que é o primeiro? Qual que é o mais importante? E aí Jesus, ao invés de responder o primeiro, não só ele responde o primeiro, como ele acrescenta, falando assim, e o segundo. E é interessante porque o escriba não perguntou quais são os dois primeiros. Ele perguntou qual que é o primeiro. E aí Jesus responde, o primeiro é esse e o segundo é este. Então, tudo que Jesus faz, eu sempre tenho falado isso, quando Jesus aparece em cena e ele fala algo, ou só a presença dele, é importante a gente parar e prestar muita atenção, porque dali sai muita coisa boa. É incrível a vida de Jesus. Então Jesus, ele responde, ele acrescenta, ele vai além
na resposta para aquele escriba. E por que ele vai além? Porque até esse momento, esses dois mandamentos, eles eram separados. Amar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento, era um mandamento. Outro mandamento era amar o teu próximo como a ti mesmo. Só que agora, em Jesus, ele junta os dois. E para ele falar assim, olha, o segundo é semelhante ao primeiro, ele está querendo dizer o seguinte: as duas coisas praticamente é a mesma. Na realidade, eu estou respondendo a sua pergunta com o primeiro e o segundo, mas na realidade só existe o primeiro. Se você fizer essas duas coisas, você não precisa fazer mais nada. Por quê? Se você cumprir essas duas coisas, esses dois mandamentos, o resto tudo vai estar sendo cumprido. Então, se tem algo importante nas nossas vidas, como cristãos, como seguidores de Cristo, como filhos de Deus, é cumprir esses dois mandamentos. Amar ao Senhor de todo o nosso coração, a nossa alma, nosso entendimento e força. E o nosso semelhante, o nosso próximo, como a nós mesmos. Se nós vivermos isso, Deus vai se agradar de nós. Porque todas as outras coisas estão inclusas nisso. E o interessante é que você não consegue cumprir. Hoje o meu foco é na segunda parte, é amar o próximo. Você não consegue amar o próximo sem antes amar a Deus. Fica muito difícil. Agora, porque você ama a Deus, você é capaz de amar ao próximo. Porque você, uma vez que ama a Deus dessa maneira, não da maneira superficial e de palavras, mas você ama ao Senhor de coração, de todo o coração. Não há outro Deus para você. Você ama com toda a sua alma, suas vontades, você briga, você coloca força, energia, disposição. O seu pensamento, você não se deixa levar por pensamentos enganosos, vindo de pessoas e vindo de Satanás. Você ama o Senhor dessa maneira, você se deixa ser transformado, e aí você é capaz de amar o próximo. Porque amar o próximo é algo complicado. Se a gente deixar, por exemplo, a nossa alma nos conduzir. Existem pessoas que é uma delícia amar. Mas existem pessoas que é muito difícil, hein? Então, como que a gente lida com isso? Como que a gente cumpre esse mandamento? Como que a gente agrada ao Senhor? Porque nessa questão com o próximo, como que a gente lida com esses relacionamentos? Porque é muito fácil a gente participar de um culto, a gente ir na igreja, a gente louvar o Senhor, eu amo ao Senhor, mas quando chega na prática, quando a gente chega diante de alguns desafios, e as pessoas são grandes desafios para nós, a gente não consegue amar. E aí, como a gente pode dizer que a gente ama a Deus se a gente não ama o próximo? Jesus, ele é incrível, porque quando ele amarra isso, ele torna a nossa vida coerente. Ele torna coerente. Para a gente entender melhor isso, abra lá sua Bíblia em 1 João, capítulo 4.
João capítulo 4, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre essa relação, né? A partir do versículo 7, 1 João, capítulo 4, 1 João está lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 4, a partir do versículo 7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Então, olha a coerência. Se o amor é de Deus, logo, a gente precisa, e a gente está em Deus, a gente precisa amar uns aos outros. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, quando a gente manifesta o amor, isso é uma prova de que nós somos nascidos e nós conhecemos a Deus. Por que uma pessoa chega a fazer mal a outra pessoa, chega até matar uma outra pessoa? Porque ela não conhece a Deus. Ela pode até conhecer de ouvir falar. Existem pessoas até... É incrível que às vezes as pessoas estão no pecado, mas elas falam em Deus. O que é isso? É uma incoerência. Porque a coerência está no quê? Se eu estou em Deus, se eu conheço a Deus, se eu sei os mandamentos dele para a minha vida, como eu devo me portar, a minha vida tem que ser coerente. No versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus, ele é amor. Ele é amor. Nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco. Por esta causa, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver através dele. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para ser a propiciação dos nossos pecados. Deus nos amou. Por que nós não amamos as outras pessoas? Percebe que é uma incoerência? É uma incoerência. Ah, mas eu não amo a outra pessoa porque a outra pessoa não merece. Mas quando Deus te amou, você merecia? Você acha que você merece? Talvez você melhorou um pouco. Talvez eu melhorei um pouco em Deus. Mas até chegar esse momento, eu não merecia, não. Até hoje eu não mereço muito, não. A Aline deu um sorrisinho, eu não achei graça nesse sorriso. Mas, enfim, percebe a coerência do Evangelho. Versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Coerência, coerência. Ninguém viu a Deus em tempo algum. Se amamos uns aos outros, Deus habita em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Nisto sabemos que habitamos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E nós vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus habita nele e ele em Deus. Então, o grande processo do relacionamento do homem com Deus está aqui. Para que uma pessoa possa dizer que ela está em Deus, que ela tem Deus, precisa acontecer isso. Ele precisa confessar que Jesus é o Filho de Deus e que habita nele Deus e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor. E aquele que habita em amor, habita em Deus.
e Deus nele. Então percebe que o Evangelho ele é todo pautado no amor. A gente vem algumas semanas falando sobre isso, sobre amar a Deus. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos alcançou. A gente não merecia, a gente estava lá, tranquilo, e Ele vai e nos ama. E todo relacionamento é com base no amor. Então é incoerente a gente não aplicar o amor na nossa vida. Com Deus, esse é o primeiro estágio, né? Porque às vezes a gente conversou nas semanas passadas. É fácil a gente dizer que ama a Deus, mas de fato a gente ama. Jesus ele teve que questionar Pedro. Pedro, tu me amas? A gente precisa vencer esse primeiro estágio para poder ir para o segundo, e ser coerente, que é de amar ao próximo. Versículo 18. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Se um homem diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, percebe a incoerência? Ele se torna mentiroso. Como pode a gente estar aqui num culto falando que ama a Deus, levanta a mão, se derrama, chora, se quebranta e odeia um irmão? Nós não amamos a Deus se isso acontece em nossas vidas. É incoerente. Porque se ele não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E este mandamento temos dele, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Percebe que a nossa vida precisa haver uma coerência? É fácil a gente dizer que ama a Deus, que a gente está em Deus, mas se a gente tiver a oportunidade de chutar alguém, de falar mal, talvez a gente faça. Se isso acontecer, a Bíblia fala que nós somos mentirosos. Quando a gente leva uma vida incoerente, o que é uma vida incoerente? É a vida dos escribas, dos fariseus, que falavam uma coisa e viviam outra. É mentira. Nós precisamos ser coerentes. Você serve a Deus? Você diz que ama a Deus? Sua vida tem que ser coerente. Como é que você se relaciona com o próximo? Para a gente entender um pouco melhor, vamos ler um outro texto. Romanos 13. Quem achar Romanos 13, pode ler para mim, por favor. Versículo 8, 9 e 10. Romanos 13, 8, 9 e 10. Vou ler aqui. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, olha só, esse texto nos ensina que
quando a gente fala em amar o próximo, eu tenho buscado muito isso em Deus para entender de fato o que Deus quer dizer com isso. E tem sido uma busca. Até então, eu acho que isso ainda não está definido na minha busca com Deus, mas até então eu tenho tido o seguinte entendimento: amar é uma decisão, não é a paixão, como a gente tem conversado algumas semanas. Então, é uma decisão de você não desejar o mal. Amar o próximo não significa que você vai viver abraçado com a pessoa a vida inteira. Mas significa que você não vai desejar o mal para o próximo. Você vai ter a sua responsabilidade. Sabe por quê? Porque Deus, Ele criou a cada um de nós. E o amor de Deus, ele é perfeito, ele entende a cada um de nós. Nós temos dificuldade de entender as pessoas. Então, fica difícil, por exemplo, Deus, ele ama o neto. E eu odiar um neto ou desejar mal para o neto, eu estou indo contra algo de Deus, porque Deus o ama. Agora, eu não preciso viver abraçado com o neto. Mas eu também não posso desejar o mal dele. Entende como que é essa relação do amar ao próximo? A gente está numa pandemia aí. A gente tem... Como é um exemplo de amar ao próximo? É você ter responsabilidade com o outro. Será que você está saudável o suficiente para poder se aproximar do outro? Ou você, não está nem aí se você vai contaminar uma pessoa ou não? E isso implica perdas. Isso implica em você, muitas vezes, perder, mas para poder desejar o bem no outro. Você vê que Jesus, ele fala, ame ao próximo, de que forma? Como a ti mesmo. Você gostaria de ser contaminado? Você gostaria que uma pessoa colocasse você em risco e te prejudicasse porque você pegar o vírus? Você se prejudica, você tem que ficar isolado. Para as pessoas que não acreditam no vírus, no mínimo, você não vai conseguir trabalhar porque você vai ter alguns sintomas, você vai ficar doente. E para algumas pessoas pode chegar, como acontece com muitos, a morrer. Então, quando a gente vê as pessoas em aglomeração, fazendo festa, ela está dizendo o quê? Eu não estou nem aí com os outros, eu estou pensando em mim. Não está pensando no próximo. Porque a aglomeração, a festinha, depois que essas pessoas saírem dali, elas vão se relacionar com outras pessoas diferentes que não tem nada a ver. Então, isso é um exemplo de a gente amar o próximo. A gente não precisa estar com a pessoa abraçadinha, a gente não precisa amar a pessoa, a gente não precisa engolir a pessoa, mas a gente precisa ter a responsabilidade com o outro. Quando a gente sacaneia alguém, dá um golpe a alguém, rouba alguém, isso não é amar o próximo. Você está causando mal para alguém. Então, isso são exemplos de a gente
não causar mal ao próximo. É isso que o texto está dizendo. Se você tem que dever alguma coisa para alguém, a única coisa que você tem que dever é o amor. Só isso. Ou seja, não faça nenhum mal. Quando você adultera, o que acontece? Você está fazendo mal. Você está fazendo mal para o seu cônjuge, você está fazendo mal para a pessoa que você está se relacionando no adultério. É isso que o texto está falando. Ele coloca alguns exemplos, né? Não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não fala mal. Quando alguém fala mal de alguém, ela está fazendo mal para o próximo. Então percebe que é uma incoerência? A gente tem que amar o próximo. Agora, como é que é esse amar? Eu não vou falar mal, eu não vou desejar o mal. E muitas vezes isso tem um preço, né? Às vezes a gente vai passar por injustiça para poder o quê? Amar a Deus. Quando a gente ama o próximo, a gente está sendo coerente que a gente de fato ama a Deus. Mas agora, quando a gente faz justiça com as nossas próprias mãos, nós estamos fazendo mal para o próximo. E aí nós somos mentirosos dizendo que amamos a Deus. É assim que a coisa funciona. Outro exemplo de amar ao próximo, para a gente ter entendimento, está lá em Tiago 2. Não vamos ler. Tiago 2. De 1 a 13. Alguém pode ler bem rapidinho para nós? Tiago 2, de 1 a 13. Eu posso ler. Espera aí. Estão me ouvindo? Sim. Tiago 2, de 1 a 13. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, com acepção de pessoas. Porque se vier à vossa assembleia um homem com um anel de ouro, em bons trajes, e entrar também um homem pobre com vestes imundas, e mostrardes respeito ao que veste bons trajes, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui em um bom lugar, e disserdes ao pobre: fica tu em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Não estáis sendo parciais entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu àqueles que o amam? Mas vós desprezastes o pobre. Não vos oprimem os homens ricos e não vos levam aos bancos dos réus? Porventura não blasfemam eles o nome digno pelo qual fostes chamados? Se cumprirdes a lei real, conforme a Escritura: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não assassinarás. Ora, se tu, pois, não
cometeres adultério, mas matares, és transgressor da lei. Assim falai, e assim procedei, como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque receberá o juízo sem misericórdia aquele que não mostrou misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ok. Então, a gente vê que esse texto, ele é interessante aqui no finalzinho, né? Ele fala de que qualquer que guardar a lei e errar um só ponto, ou seja, ele não cometeu adultério, mas ele roubou, ele transgrediu a lei, né? Então, não passou no teste, não agradou a Deus. Aí, por isso que Jesus ele chega e fala, qual que é o primeiro mandamento? E se vocês fizerem esses dois, vocês cumprem todo o resto. Vocês estão cumprindo a lei, estão agradando a Deus. Vocês estão cumprindo o mandamento de Deus. Amar o Senhor de todo o coração, alma, entendimento e força, e ao seu próximo como a ti mesmo. Faz esses dois que se encaixem em tudo. A gente tem que estar atento à nossa conduta. E aqui esse texto fala de outra coisa que acontece conosco que expressa a falta de amor. É quando a gente faz acepção de pessoas. O que é fazer acepção de pessoas? É eu agradar mais a um do que a outro. Porque o outro oferece coisas naturais que talvez me causem certos privilégios, né? Então o texto aqui chega e fala, se aparecer um rico, né? Imagina, a gente está aqui no culto, hoje a gente está aí online, mas a gente voltou, estamos fazendo culto presencial. Chega um cara mal vestido, talvez você não vai dar atenção. Por quê? Porque ele está mal vestido. Agora, se chega uma pessoa bem vestida, a gente já vai procurar cumprimentar. O ser humano é assim. Então, a gente tem que estar atento para amar ao próximo. Como? Independente do poder financeiro dele. Independente se ele é chato ou não. Sabia que, né, às vezes a gente evita o chato. E tá certo, não tá errado de evitar o chato. Porque é chato estar com o chato. Mas a gente tem que amar a Deus e amar ao próximo. Eu tenho que ter sabedoria para conviver com o chato. E ajudar o chato a ser uma pessoa melhor. Esse é o papel da igreja. Agora, o chato não quer ser uma pessoa melhor. Eu amei o chato. Deixa ele na sua própria condenação. Entende a diferença? A questão de amar ao próximo está relacionada ao seu coração, ao meu coração. De não se deixar inflamar, de não deixar ter ódio, de não desejar o mal. Eu não preciso chamar o chato para jantar na minha casa toda semana. Mas eu não posso excluí-lo, entende? Eu não posso desejar mal. Agora, a pessoa insiste num caminho errado, foge da nossa responsabilidade já. Mas a gente não vai ficar torcendo, espero que se lasque para poder ver que a gente estava certo. Não, isso não é amar o próximo. Vamos ler um último texto para a gente encerrar. Quem achar também pode ler Gálatas 5, de 10 a 14.
Quem gostaria de ler? Gálatas 5, 10 a 14. Eu vou ler, tá? Gálatas 5, 10 a 14. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns aos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você vê que a todo tempo a Bíblia traz esse ensinamento de amar ao próximo como a ti mesmo, né? E esse texto traz algo interessante. No versículo anterior, no versículo 13, ele fala que nós somos chamados à liberdade. Por quê? Antes nós tínhamos a opressão do inimigo. Jesus, na cruz, ele nos resgata e nos torna livres. Agora, como que a gente faz, como que a gente administra e lida com a liberdade que Jesus nos conquistou? Ele fala, cuidado, não dê ação à sua carne. Não fica nervosinho, não fica irritadinha, não queira matar a pessoa. Mesmo que você sofra injustiça, dá aquele ódio mortal. Ok, irai-vos, mas não pequeis. Você tem direito de se irar, você tem direito de refletir sobre o assunto, de ficar chateado. Agora, não deixa a sua carne florescer. Percebe como a gente tem uma caminhada grande de amadurecimento para poder saber lidar com as questões da vida e principalmente com as nossas emoções, porque quando a gente se deixa levar pela carne, a gente vai dar vazão a muitos erros e não vamos amar ao próximo. E se a gente não amar ao próximo, nós somos incoerentes dizendo que nós amamos a Deus. Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, sua força e seu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 mandamentos que Jesus deixou, ratificou, para que a gente pudesse cumprir todos os outros e ter uma vida coerente. E esta é a visão da nossa igreja. Esse é o destino, esse é o lugar onde a gente quer chegar, a esse ponto, de a gente realmente amar a Deus e não ser hipócrita. Por isso Jesus amarra. Você fala que ama a Deus, mas e o próximo? A coisa está ligada, é como uma coisa só. Que o Senhor nos ajude a sermos coerentes como cristãos, que dizemos que somos, como filhos de Deus, como crentes, e possamos testemunhar isso para as pessoas. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nos ajude e nessa manhã derrame esse vinho novo sobre nós, a unção do Senhor, assim como o Senhor nos amou primeiro, para que pudéssemos viver, termos acesso a
todos esses ensinamentos. O Senhor nos capacite, nos dê graça, favor, para que possamos chegar a esse nível, Pai, de termos uma vida coerente, não religiosa. Remova a religiosidade das nossas vidas e que possamos ser coerentes, autênticos, que possamos amar o Senhor com nossos pensamentos, entendimentos, com a nossa razão, nosso coração, nossa alma, a nossa força, e possamos expressar isso aos nossos semelhantes, que estamos no Senhor, porque o Senhor é amor e nós amamos ao próximo. Nos dê sabedoria para enxergar, para viver os seus ensinamentos, ó Pai. Que nessa manhã o Senhor nos renove com a sua palavra, nossa mente seja renovada, haja transformação em nossos corações, ó Pai, nessa manhã. E a graça, o seu favor, venha superabundar sobre cada um, sobre cada casa, sobre cada família. No nome poderoso de Jesus. Amém e amém.